Por que decidir não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Não há doutrina mais excelente em si mesma ou mais necessária para ser pregada e estudada do que a doutrina de Jesus Cristo e ele crucificado. Todos os outros conhecimentos, por mais magnificados que sejam no mundo, são e devem ser estimados apenas como escória em comparação com a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Eudoxo ficou tão impressionado com a glória do sol que pensou ter nascido apenas para contemplá-lo. Muito mais deveria um cristão julgar-se nascido apenas para contemplar e deleitar-se na glória do Senhor Jesus. A verdade desta proposição será revelada por uma dupla consideração da doutrina de Cristo. Primeiro, deixe-o ser considerado de forma absoluta. Então, essas lindas propriedades com as quais ele está naturalmente revestido o tornarão superior a todas as outras ciências e estudo. Primeiro, o conhecimento de Jesus Cristo é a medula e o cerne de todas as Escrituras, e o escopo e o centro de todas as revelações divinas. Ambos os testamentos se encontram em Cristo. A lei cerimonial está cheia de Cristo, e todo o Evangelho está cheio de Cristo. As linhas abençoadas de ambos os testamentos se encontram nele, como ambos se harmonizam e se concentram docemente em Jesus Cristo. É o principal escopo desta excelente epístola aos Hebreus a ser descoberto, pois podemos chamar essa epístola de a doce harmonia de ambos os testamentos. Isso demonstra a excelência indescritível desta doutrina, cujo conhecimento deve, portanto, ser uma chave para abrir a maior parte das Sagradas Escrituras, pois está na compreensão das Escrituras, tanto quanto no conhecimento que os homens têm em lógica e filosofia. Se o estudioso chega a compreender o princípio básico sobre o qual, como em sua articulação, gira a controvérsia, o verdadeiro conhecimento de esse princípio o conduzirá através de toda a controvérsia e lhe fornecerá uma solução para todos os argumentos. Mesmo assim, o conhecimento correto de Jesus Cristo, como uma pista, conduz você através de todo o labirinto das Escrituras. Segundo, o conhecimento de Cristo é fundamental para todas as graças, deveres, confortos e felicidade. É fundamental para todas as graças. Todos eles começam no conhecimento. O novo homem se renova no conhecimento. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Assim como a antiga, também a nova criação começa na luz. A abertura dos olhos é a primeira obra do Espírito Santo. E como o início da graça, todos os seus aperfeiçoamentos posteriores dependem deste conhecimento crescente. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Veja como estes dois, graça e conhecimento, mantêm o mesmo ritmo na alma de um cristão. Em que grau um aumenta, o outro aumenta de forma responsável. O conhecimento de Cristo é fundamental para todos os deveres. Os deveres, bem como as graças de todos os cristãos, estão todos fundamentados no conhecimento de Cristo. Um cristão deve acreditar? Isso ele nunca pode prescindir do conhecimento de Cristo. A fé depende tanto do seu conhecimento, que é dominada por ele. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará as muitos. Isaías capítulo 53, versículo 11. Portanto, ver e crer são a mesma coisa. João capítulo 6, versículo 40. Um homem exerceria esperança em Deus? Isso ele nunca poderia prescindir do conhecimento de Cristo,
pois ele é o autor dessa esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele também é seu objeto. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Sua base e apoio. Colossenses capítulo 1, versículo 27. E assim, como você não pode acreditar ou ter esperança, você também não pode orar de maneira aceitável sem um grau competente desse conhecimento. A verdadeira maneira de conversar e desfrutar de Deus em oração é agir com fé nele por meio de um mediador. Oh, então quão indispensável é o conhecimento de Cristo a todos os que se dirigem a Deus em qualquer dever. É fundamental para todos os confortos. Todos os confortos dos crentes fluem desta fonte. Jesus Cristo é o objeto da alegria do crente. Nossa alegria está em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Tire o conhecimento de Cristo, e um cristão será a criatura mais triste e melancólica do mundo. Mais uma vez, deixe Cristo manifestar-se e lançar os raios de sua luz em suas almas, e isso os fará beijar as estacas nas quais estão pendurados, cantar em chamas e gritar nas dores da morte, como o homem que dividem o despojo. Este conhecimento é fundamental para a felicidade eterna das almas. Assim como não podemos cumprir nenhum dever, não desfrutar de nenhum conforto, também não podemos ser salvos sem ele. Esta é a vida eterna, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. E se conhecer a Cristo é vida eterna, então é condenação eterna ser ignorante de Cristo. Assim como Cristo é a porta que abre o céu, assim o conhecimento é a chave que abre Cristo. Assim, vocês veem quão fundamental é o conhecimento de Cristo. É essencialmente necessário para todas as graças, deveres, confortos e felicidade das almas. O conhecimento de Cristo é profundo e amplo. Todas as outras ciências são apenas sombras. Este é um oceano sem limite e sem fundo. Nenhuma criatura tem uma linha longa o suficiente para sondar sua profundidade. A altura, comprimento, profundidade e largura atribuídos a ele. Efésios capítulo 3, versículo 18. Sim, ultrapassa o conhecimento. Há uma multiforme sabedoria de Deus em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 10. É de muitos tipos e formas, de muitas dobras e placas. É de fato simples, puro e não misturado com nada além de si mesmo, mas é múltiplo em graus, tipos e administrações. Embora algo de Cristo seja revelado em uma época e algo em outra, ainda assim, a própria eternidade não pode desdobrá-lo completamente. É no estudo de Cristo, como na plantação de um país recém-descoberto. A princípio, os homens sentam-se à beira-mar sobre as orlas e fronteiras da terra, e lá eles habitam. Mas gradualmente eles vão cada vez mais longe no coração do país. Os melhores de nós ainda estão nas fronteiras deste vasto continente. O estudo de Cristo é o assunto mais nobre em que uma alma já se dedicou. Aqueles que torturam seus cérebros em outros estudos, como crianças, cansam-se de um jogo baixo. A águia brinca com o próprio sol. Os anjos estudam esta doutrina e se abaixam para olhar para este profundo abismo. Quais são as verdades descobertas em Cristo, senão os próprios segredos que desde a eternidade permaneceram escondidos no seio de Deus? Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. O coração de Deus está aberto aos homens em Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Isto torna o Evangelho uma dispensação tão gloriosa, porque Cristo é tão gloriosamente revelado nele, e o estudo de Cristo no Evangelho imprime tal glória celestial à alma contemplativa. É o conhecimento mais doce e confortável. O que é estudar Jesus Cristo, se não cavar entre todas as veias e fontes de conforto?
E quanto mais fundo você cava, mais essas fontes fluem sobre você. Como os corações ficam encantados com as descobertas de Cristo no Evangelho, que êxtases, derretimentos, transportes às almas graciosas encontram ali. Um crente poderia sentar-se de manhã à noite para ouvir discursos de Cristo. Sua boca é dulcíssima. Em segundo lugar, comparemos este conhecimento com todos os outros conhecimentos e assim a sua excelência aparecerá ainda mais. Todos os outros conhecimentos são naturais, mas este é totalmente sobrenatural. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Os pagãos mais sábios nunca poderiam descobrir Cristo por meio de suas pesquisas mais profundas na natureza. Os filósofos mais atentos eram apenas crianças em conhecimento, em comparação com os cristãos mais analfabetos. Outros conhecimentos são inatingíveis para muitos. Todas as ajudas e meios do mundo nunca permitiram que alguns cristãos alcançassem as artes e línguas aprendidas. Homens de melhor inteligência e com muitas partes grávidas são excelentes nisso. Mas aqui está o mistério e a excelência do conhecimento de Cristo. Homens das partes mais rudes, obtusas e desprezíveis alcançam esse conhecimento através do ensino do Espírito, no qual os mais perspicazes e engenhosos são totalmente cegos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e os prudentes, e as revelastes aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27. Outro conhecimento, embora você deva atingir o mais alto grau dele, nunca o levaria ao céu. É defeituoso e coxo, tanto na integridade das partes, sendo a coisa principal. Cristo, deficiente, quanto na pureza de sua natureza. Pois os pagãos conhecedores tornaram-se vãos em suas imaginações e na eficácia e influência dela no coração e na vida. Eles mantiveram a verdade na injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 21. Suas concupiscências eram mais fortes que sua luz. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mas este conhecimento tem influências poderosas, transformando as almas à sua própria imagem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E assim se revela um conhecimento salvador para todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4.